Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal O Pregador MR. Estamos aqui para trazer mais um momento da palavra do Senhor, mais um momento de leitura, de meditação, de aprendizado dentro da palavra de Deus. Amém? Hoje nosso vídeo será mais uma vez 3 em 1. 3 mensagens dentro de um só vídeo. E hoje nós vamos falar sobre fé, santificação e dízimo, ou seja, fé, dízimo e santificação. Amém? Vamos calcular mais ou menos aí para cada tema 5 ou 6 minutos, vai ficar um vídeo aí de 15 a 20 minutos, sem se estender muito e trazendo sempre uma observação, uma meditação, uma leitura bem direta e específica em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar falando de fé, um pouquinho sobre fé. E eu vou trazer aqui Romanos 14, no versículo 23, que diz assim, apenas o versículo 26 que diz assim, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é por fé ou provém da fé é pecado. Amados, o que eu quero trazer com este versículo de uma forma bem prática e funcional é com relação a tudo aquilo que nós fazemos dentro da obra de Deus, para Deus. Eu sempre fui uma pessoa que, naquilo que eu faço, eu tenho que acreditar naquilo que eu faço, dentro da obra ou para Deus. E como que nós definimos aquilo que nós fazemos, se fazemos com fé? Eu defino, amados, com aquilo que eu trato como fazer com temor, fazer com obediência. Se eu creio naquilo que eu estou fazendo, eu tenho que realmente fazer com toda a dedicação, obediência, temor, amor e reverência, amados. Por quê? Porque se nós cremos que estamos fazendo para Deus, é porque nós acreditamos que Deus está presente naquilo que nós fazemos. Amém? De Deus como na presença de Deus. E isso está relacionado a tudo. Principalmente naquilo que se refere ao que fazemos na igreja ou no altar do Senhor. Amém? Nós que pregamos, nós que oramos, nós que cantamos, louvamos, tocamos instrumentos, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à obra do Senhor. Eu vejo dessa maneira, se eu acredito que Deus está presente naquilo ali, eu tenho que fazer com fé, ou seja, realmente com obediência, realmente com temor de Deus na minha vida. Amém? Porque se eu não creio, ou seja, se eu não sou obediente, se eu faço aquilo sem temor, se não existe dedicação, se não existe amor, falta fé. É dessa maneira que eu enxergo. Se eu creio, eu tenho que obedecer. Porque, para mim, fé tem que conciliar com obediência. Fé tem que conciliar com temor de Deus. Amém? Fé tem que conciliar com reverência, com zelo de Deus. No momento que falta zelo de Deus, no momento que falta obediência na minha vida, logo aquilo que eu estou fazendo se torna pecado. É aquilo que Paulo fala, tudo é puro para o puro. Amém? Mas para o impuro, até o que é puro se torna impuro. Então é nesse caminho que eu enxergo as coisas que nós fazemos na presença de Deus. Eu tenho que crer que realmente Deus está presente ali. Que eu estou fazendo para o Senhor. Amém? Não para mim, não para o homem, não para as pessoas, não por vaidade, mas para Deus. Então, no momento que nós dedicamos a nossa vida naquilo que nós fazemos com zelo, nós estamos fazendo com fé. Amém? Porque existe obediência. Mas se faltar, amados, obediência, logo estamos pecando. Porque tem muita gente que, pelo fato de já estar, de fazer parte da obra, de fazer parte do ministério de louvor, de fazer parte do ministério, pelo simples fato de estar no altar, já considera que tudo que ele faz já é consagrado. Não, amados. Presta atenção no que eu vou falar. O que consagra o que nós fazemos é a nossa vida.
Amém? Por mais que estejamos no altar, o que vai consagrar o que você faz, o que fazemos, é a nossa vida, é a tua vida. Aleluia! Nós é que consagramos, a nossa vida é que consagra o que nós fazemos. Não é o altar em si que consagra aquilo que nós fazemos na presença de Deus, seja um louvor, seja uma pregação, seja lá o que for, uma oração, mas é a nossa vida que consagra o que nós fazemos no altar do Senhor, ou na igreja do Senhor, ou na obra de Deus, em tudo aquilo que está relacionado com Deus, está relacionado com a palavra de Deus. Amém? Nós é que consagramos. Então eu quero direcionar esse versículo, que tudo aquilo que não provém da fé é pecado, naquilo que nós fazemos. Se fazemos realmente crendo, nós temos que fazer com obediência. Nós temos que fazer com temor, com amor e com zelo de Deus. Se não há obediência, se não há temor naquilo que nós estamos fazendo, nós logo estamos, eu considero, particularmente, tomo isso para mim como pecando na presença de Deus. É melhor que não faça. Amém? Em nome de Jesus. Correto? Então esta é a primeira mensagem de hoje, em nome de Jesus, e que você seja abençoado. Segundo tema, agora nós vamos falar um pouco sobre dízimo, amém? Nós vamos lá em Malaquias, capítulo 3, né? A tradicional passagem de Malaquias 3, a partir do versículo 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Sustenta isso aí. Com maldição sois amaldiçoados. Porque roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, esta passagem ela é muito utilizada, muito usada hoje dentro das igrejas do Senhor. Amém? Mas, amados, eu vou ser direto. Dízimo é coisa do passado. Esta palavra, este mandamento, não é para nós. Esta palavra ela não pode ser experimentada e vivida por nós. Como o texto já fala, com maldição sois amaldiçoados. Isso aqui é maldição. Maldito aquele que vive debaixo da lei. Amém? Correto? Cristo, ele é o fim de tudo isso. Cristo ele se fez maldito por nós. Agora, amados, nós vivemos debaixo dessa liberdade em Cristo Jesus. Nós fomos libertos da maldição da lei. Então eu insisto em dizer, esse texto não é para nós hoje, filhos de Deus, que vivemos debaixo da graça, que vivemos nesse novo pacto, nessa nova aliança. Não existe maldição, não existe negócio de roubar a Deus, não existe esse negócio de ser chamado de ladrão. Amém? Não existe esse negócio de espírito devorador. Isso é coisa do passado. Isso acontecia no Velho Testamento. Isso acontecia debaixo da lei, porque o dízimo estava debaixo dessa maldição, debaixo da lei. Era para ser cumprido, era mandamento da lei, assim como toda a lei. Amém? Eu não sei por que as pessoas hoje ainda insistem neste pensamento. Eu me arrisco em dizer que existem dois motivos que eu enxergo, visualizo, do porquê que as pessoas sustentam, né? Ou da liderança hoje da Igreja do Senhor Jesus, a maioria, né, sustenta o dízimo. Primeiro, amados, como que eles vão admitir agora que eles estavam errados durante todo esse tempo? Que tudo que eles ensinaram e continuam ensinando sobre o dízimo era mentira, ou que não era para ser sustentado, ou que não era para ser pregado ou vivido. Amém? Como que eles vão mudar isso? Como que eles vão reeducar o povo?
Como que eles vão admitir diante do povo hoje que o dízimo não é para ser mais pregado, que não é para ser mais vivido? Entende? Se torna muito desafiador, essa é a palavra, desafiador, mudar tudo isso agora. Entende? Tem que haver muita determinação. Acima de qualquer outra coisa, tem que haver muita determinação. Entende? E outro ponto também que eu vejo e visualizo do porquê que hoje seria muito difícil disso acontecer, da liderança da igreja hoje mudar o seu pensamento, é na questão, amados, de que, infelizmente, a maioria da liderança hoje, do povo de Deus, são alimentados pelo dízimo. São alimentados pelo dízimo. Sustenta o dízimo porque o dízimo é, sim, na verdade, o sustento da igreja. O sustento, amém, da maioria da liderança de hoje na igreja, infelizmente, amados. Porque eles iam correr um grande risco de perder muita coisa. Porque, amados, é uma realidade, um fato. Muitas pessoas dizimam na casa do Senhor, mas por temor, mas com medo. Na verdade, medo. Medo da maldição, medo do devorador, medo de ser chamado de ladrão, né? Medo de roubar a Deus. As pessoas, infelizmente, hoje, a maioria, são dizimistas porque carregam com elas este medo, esse receio. Não porque realmente amam. Eu sei que tem pessoas que dizimam, que ofertam na casa do Senhor com amor. Eu não estou dizendo, não estou generalizando, mas a grande parte das pessoas, nós sabemos que existe esse temor, existe esse medo, existe esse receio por causa do dízimo. Entende? Então eu vejo e enxergo a liderança, a maioria das lideranças hoje, tendo o receio de se arriscar, porque vão ter que começar do zero, vão ter que mudar os seus conceitos, ter que mudar a sua pregação. Entende? Então existem essas coisas assim que eu acredito que seria quase impossível disso mudar. Mas é pregar a palavra. A verdade tem que ser falada, tem que ser ensinada. O dízimo é coisa do passado. O dízimo não é mais para ser vivido, para ser pregado entre nós. Agora, amados, a lei que nós sustentamos hoje na graça é a lei da semeadura. Amém? Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. É o que a palavra do Senhor nos ensina. O apóstolo Paulo fala: cada um contribua segundo o que propõe no seu coração, não com medo, com receio, por necessidade, mas com alegria no seu coração. E em outro trecho ele fala: cada um contribua segundo a prosperidade de cada um de vocês. Então existe essa liberdade hoje na graça do Senhor, de nós darmos e contribuirmos na obra de Deus realmente com alegria, entendendo que nós estamos dando segundo aquilo que nós recebemos do Senhor. Amém? Crendo que aquilo que nós estamos plantando, nós vamos colher em nome de Jesus. Então nós precisamos ser reeducados. A igreja precisa ser educada no amor, educada na liberdade, para que realmente ela venha dar, entender o que ela está dando, o porquê que ela está dando, porquê que ela está contribuindo na obra do Senhor. Amém? Essa conscientização da graça de Deus que traz essa cura, essa saúde, né, para aquilo que nós contribuímos na obra do Senhor. Eu fui curado, amados, quando conheci a graça do Senhor. Amém? Aleluia! Antes eu era avarento. Antes de conhecer a graça do Senhor, eu era avarento. Entende? Mas quando eu entendi realmente o que é graça, o que é a obra, o que é contribuir, hoje eu entendo, hoje eu tenho uma visão realmente exata daquilo que eu estou na casa de Deus e aprendi a dar com alegria. Realmente é contribuir na obra de Deus com amor. Glória a Deus! Eu fui sarado quanto a isso. Eu entendo agora. Mas antes realmente eu tinha medo. Né? Quando faltava um dízimo no determinado mês, eu ficava preocupado, ficava com medo, como é que vai ser agora? Poxa vida, mês que vem vai piorar, será que eu vou ter que dar o mês que eu deixei de dar, junto com o mês que eu tiver que dar? Como é que vai ser isso? E, poxa vida, o espírito devorador, tudo vai dar errado. Gente, nós temos que trazer essa cura, né, para nossa mente e para o nosso coração, correto? Aquilo que nós semeamos,
nós vamos colher, mas temos que realmente dar e entender que tudo que nós hoje fazemos na obra de Deus tem que ser por amor, tem que ser com liberdade no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, dízimo não é mais para nós. Dízimo é coisa do passado. Amém? Glória a Deus. Então, agora nós vamos finalizar com o último tema, santificação. Amém? Vamos lá. Onde é que está a santificação? Está em Hebreus 10, 14. Vamos lá. Hebreus 10, 14. Apenas esta passagem de Hebreus 10 que nós vamos trazer aqui rapidamente. Hebreus 10, versículo 14, que diz assim: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, ou por um único sacrifício nos aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amados, existem dois tipos de santificação: a santificação do espírito, a santificação espiritual, e a santificação que nós buscamos na nossa carne, no nosso dia a dia. Amém? A santidade que nós temos que buscar no nosso corpo, na nossa carne, né, com os membros do nosso corpo, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos na presença de Deus. E a santificação espiritual. O versículo que nós lemos aqui está falando da santificação espiritual, por um único sacrifício de Cristo, ou seja, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, Ele levou sobre si toda a maldição, tudo aquilo que nos impedia de nos aproximar de Deus. Ou seja, hoje nós fomos santificados em Cristo Jesus pela lavagem da regeneração do Espírito Santo. Essa santificação quem fez foi o próprio Deus, os que estão sendo santificados ou os que são santificados. Observe que essa santificação quem faz é o Senhor na nossa vida. É Ele que nos santifica. Está falando da santificação espiritual. Essa santificação do Espírito é que nos salva. Amém? É essa santificação espiritual que nos chama, que nos dá a identidade de santo na presença de Deus. Amém? Tem pessoas que confundem ou misturam as coisas, né? E consideram que, não, nós temos que buscar a santificação do corpo para ser salvo. Não, amados. Uma coisa que eu sempre falo, né, em todas as mensagens, quando falo sobre santificação, é que nós não buscamos santificação para ser salvo. Nós buscamos santificação porque nós somos salvos. A santificação do nosso corpo, a santificação da nossa carne. Amém? Aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós temos que buscar essa santificação porque nós somos salvos. Amém? Justamente pelo fato de Cristo santificar a nossa vida espiritual, nos aperfeiçoar para sempre através do seu sacrifício. Por causa disso é que nós temos que santificar. Isso para trazer honra, para valorizar o sacrifício de Cristo, para trazer glória, amém, para Cristo. É para glorificar o nome do Senhor. Então a nossa santificação, a santificação do nosso corpo é para trazer honra e glória no nome do Senhor Jesus Cristo. É para dar testemunho do Senhor. Não é essa santificação que vai nos salvar, porque nós já somos salvos pela santificação espiritual, pelo derramamento do Espírito Santo. Entenda isso. O derramamento do Espírito Santo é o penhor, é a garantia do Senhor da nossa salvação. Correto? Nós fomos santificados através do batismo com o Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele nos fez uma nova criatura para andar em novidade de vida. Isso que nós temos que buscar no nosso dia a dia. Aí já está tratando da santidade, já está tratando ser de santo porque Ele é santo, ser de santo em toda a sua maneira de viver, como diz o apóstolo Pedro. Correto? Mas não é essa santificação que vai nos salvar. A santificação que nos salva é do Espírito, que já nos foi feito em Cristo Jesus por um único sacrifício perfeito. Mas nós temos que buscar a nossa santificação, né, da carne, do nosso corpo, para honrar e glorificar e valorizar isso na nossa vida. Amém? Justamente pelo fato de nós sermos santificados, que nós buscamos realmente a santificação da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ficamos
esclarecido quanto a esses temas, em nome de Jesus, que você seja grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja.